Estamos aqui então para esta aula de literatura, onde nós vamos analisar o livro do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. Tá? Eu estou aqui com ele em PDF. Tá? Em PDF, aqui está a capa. Opa, deixa eu mostrar para vocês. Diminuir um pouquinho o tamanho aqui para mostrar a capa do livro, né? Em PDF, a versão digital. Versão eletrônica, como eles dizem, né? Que é a capa do livro, tá? Marcelo Rubens Paiva. Eu já quero começar mostrando para vocês algumas anotações que eu fiz sobre a obra, tá? No bloco de notas aqui. Algumas anotações que eu acho que eu considero interessantes para que nós possamos iniciar uma análise mais técnica, digamos assim, né? Para conhecer um pouquinho a parte técnica da obra. Então nós temos aqui, ó, que se trata de um romance, tá? Trata-se de um romance, a obra, né? De autoria do Marcelo Rubens Paiva, porém é um romance autodiegético, né? Tecnicamente falando, ou seja, ele é uma autobiografia, tá? É uma biografia do próprio autor, onde ele relata o acidente que o deixou tetraplégico depois de um mergulho em um lago às margens da rodovia dos Bandeirantes, tá? Pelo que dá a entender na obra, se tratava de um acampamento, alguma coisa parecida, né? Uma festinha de amigos, onde o autor, ou personagem, né? Personagem narrador do livro, decidiu dar um mergulho no raso, né? Ele até conta aqui que foi imitar o Tio Patinhas, né? Aquele mergulho, né? Lendário que o pato, o Tio Patinhas, dava, né? E ele mergulhou de cabeça no raso, e o impacto fez com que a quinta vértebra da coluna vertebral, da cervical dele, né? Fosse esmagada, e ele, então, a partir desse acidente, né? Atingiu a medula óssea e ele ficou, então, tetraplégico, né? O livro foi lançado em 1982, tá, pessoal? Mas o tempo histórico da obra, né, inicia em 1979, tá? 1979, então, foi quando o acidente aconteceu. Ele até inicia o seu livro, né, o primeiro capítulo, né, chamado Piin, né? Ou seja, seria uma espécie de onomatopeia do som que ele ouviu quando a sua cabeça atingiu, né, então, o chão da lagoa, lá a parte de baixo, né, e o impacto fez com que ele tivesse a impressão de ter ouvido esse som de pi, né, um som agudo que ficou na sua cabeça por um tempo, né, por causa do impacto, e então o acidente se decorre a partir disso, né? E isso aconteceu no dia 14 de dezembro de 1979, às 17 horas, Sol em conjunção com Netuno e em oposição a Vênus. Nós podemos já entender psicologicamente, quando ele coloca esses detalhes aqui, né, astronômicos, que ele atribui, o autor-narrador atribui o seu acidente a uma fatalidade, né, transcendental, uma coisa do tipo, onde ele não merecia isso, né? Ele questiona se realmente merecia que acontecesse isso, né? Embora ele tenha pulado, ninguém jogou ele na lagoa, ele pulou porque quis, né? Tem um trecho da obra que até inclusive fala que ele estivesse bêbado no momento que resolveu pular, né? Mas enfim, ele atribui isso, né, a seres transcendentais, ou mesmo aos astros aqui, né? É pelo menos o que posso entender a partir disso, né? É uma coisa, digamos, mística, né? Ele acha que aquele momento foi um momento decisivo para a vida dele, então tem que ter uma causalidade nas estrelas, algo prenunciado, digamos assim, né? Natural, né, pessoal? Natural de quem sofre um acidente trágico como este, né? Eu, por várias vezes, quando aconteceu coisas que eu não queria que acontecesse comigo,
quando eu bati o carro, certa vez eu fiquei imaginando, pô, se em vez de ter vindo por aquela rua, eu tivesse vindo pela outra rua, né? O que que me fez, por que que eu não saí 2 minutos mais atrasado, ou 2 minutos adiantado, né? A gente fica se questionando essas coisas, assim, quando acontecem coisas indesejadas conosco. E é aquilo que claramente o autor faz, tá? O tempo cronológico da obra, né? O que é tempo cronológico? É o tempo da história, né? A história inicia em uma data e termina em outra, então todo esse período narrado é o que nós chamamos de tempo cronológico, né? É de um ano, tá? O tempo cronológico é de um ano, partindo do acidente, aconteceu em 1979, até a fisioterapia em 1980. Esse capítulo aqui, onde ele fala da fisioterapia, é o último capítulo, a última página do livro, onde ele relata essa situação, onde ele iniciara a sua fisioterapia, tá? Um ano após o acidente. O tempo psicológico da obra, ele se mostra por vários momentos. O que é tempo psicológico? O tempo psicológico é aqueles momentos em que o autor tem consigo mesmo, onde o tempo de leitura, o tempo que o leitor tem, né, a impressão de tempo que o leitor tem, não é a mesma que o narrador teria, vamos dizer assim. Tá? O tempo do narrador é um e o tempo do leitor é outro. Eu posso ler aquilo ali imaginando que se passou 1 ano, 2 anos, mas na verdade isso acontece, esse 1 ano, esses 2 anos acontece apenas na cabeça, em alguns segundos, alguns minutos na cabeça do narrador. Por isso chamamos então de tempo psicológico. E ele se mostra na obra por várias analepses. Tá? Várias analepses. O que é analepses? Analepse é quando o narrador retoma alguma coisa fora daquele contexto de tempo em que ele está. Né? Vejam que começa em 1979, quando ele já é um jovem adulto, né? Mas ele remonta, ele conta fatos da sua infância. Né? Inclusive, um dos fatos que ele conta, que ele narra, é dos momentos em que o seu pai, né? Também Rubens Paiva, né? Rubens Beirotti Paiva, que era deputado federal brasileiro, foi preso por função política durante o período do regime militar, né, a ditadura militar. Então ele foi digamos assim, uma suposta vítima da ditadura militar, o Rubens Beirotti Paiva, né, pai do autor do livro, né, o Marcelo Rubens Paiva. Então ele conta esse fato, ele incrimina, né, os policiais, os agentes do exército que prenderam seu pai naquele instante, né? E muitas coisas ele atribui a esse fato aqui. Inclusive ele deseja, né, que o que aconteceu com ele se pergunta, se questiona por que isso veio acontecer com ele e não aconteceu com os militares por que esse acidente aconteceu com ele e não aconteceu com os militares que prenderam o pai dele, né? Ele deseja, enquanto está na cama, né, ali aprisionado, ou seja, impossibilitado de caminhar, de mexer os braços por conta do acidente, ele deseja profundamente que todo esse mal tivesse acontecido com o pessoal lá que prendeu o pai dele, com os militares da época, até políticos da época, né? Ele se acha injustiçado por isso, né? Ele acha que quem merecia isso não era ele, né? A linguagem do autor é uma linguagem bastante coloquial, né? O que é coloquial? Coloquial é aquela linguagem de uso no nosso dia a dia, né? Onde a gente conversa com as pessoas, a gente fala com os nossos amigos e tal. Não é uma linguagem polida, é uma linguagem parecida com Machado de Assis, não é isso. É uma linguagem bem comum, que tem até alguns desvios gramaticais na ordem de sintaxe, né? Por causa desse coloquialismo que o autor usa. Ele usa bastantes gírias também, né? Muitas gírias comuns à época ali dos anos 80, início dos anos 80, final dos anos 70, e com ironias inclusive de si próprio, né? Ele ironiza muitas vezes o que aconteceu consigo mesmo.
O próprio título do livro, Feliz Ano Velho, é uma certa ironia, dizendo Feliz Ano Velho, porque ele passou o final de ano num hospital, trancado, sozinho, né? Sozinho, longe de seus familiares, e após ter tido um ano muito feliz, né? O ano todo foi muito feliz, mas a virada de ano e o ano que haveria de vir, né? O ano de 1980, digamos assim, foi um ano imprevisível para ele. Ele não sabia como é que seria a sua vida dali para frente. Então por isso ele diz Feliz Ano Velho, né? Porque o ano anterior foi bom, os demais ele não sabia como haveriam de ser, tá? Então isso é de certa forma meio irônico assim, né? Ele faz muitas ironias, muitas, inclusive, né, com a questão da obesidade de umas enfermeiras, né? Depois vamos ver alguns trechinhos que provam isso. E o que mais me chamou a atenção foram as palavras de uso obsceno usados pelo autor. Na minha opinião, até de forma exagerada, né? Não havia necessidade de colocar tantas obscenidades assim. Ele narra trechos, né, onde ele tem relação sexual com as suas namoradas, né, naqueles feedbacks que ele faz ali naquela... feedbacks não, aqueles flashbacks. Feedbacks é ruim. Os flashbacks ou as analepses que ele faz, né, durante a narrativa, ele conta para o leitor em detalhes como eram as suas relações sexuais com suas namoradas, como ele seduzia elas, como ele, ora, era seduzido também. E detalhes mesmo que dá inveja em qualquer conto pornográfico, tá? É muito pornográfico esse livro. Inclusive, eu acho ele inadequado para a leitura obrigatória da URGS. Por quê? A leitura obrigatória da URGS é para alunos, né, vestibulandos entre 17 e 18 anos, ainda menor de idade, né? Então, imagina um professor de literatura que tem que trabalhar um livro desse com seus alunos, porque o bendito livro vai cair na URGS. Não tem outro motivo senão fazer um professor de literatura passar vergonha, né, gente? E eu questiono em até que ponto é adequado ler um livro desse com alunos menores de idade, tá? Eu questiono esse assunto, né? A URGS, na minha opinião, não está fazendo um serviço para a educação solicitando esse tipo de literatura. Se é que dá para chamar de literatura, né, gente? Mas vamos lá, vamos analisar o livro aqui. Então eu vou mostrar para vocês um trechinho daquilo que eu estou falando aqui na página 56 do livro, tá? Vamos para a página 56, onde é que está? 55, 56, aqui está. 56 aqui. Aqui, ó, esse trecho aqui, tá, pessoal? Eu vou tarjar ele aqui, espero que vocês consigam enxergar na gravação da tela, mas eu vou ler para vocês esse trechinho aqui que mostra bastante esse feedback, né? Essa analepse que o autor faz no seu tempo psicológico, vamos dizer assim, né? Depois de ter levado, vou tarjando a medida que eu vou lendo. Depois de ter levado o pé na bunda da Ana, me dediquei pacas ao movimento estudantil. Comecei a transar o pessoal, refazendo tendência estudantil, em Campinas. Fiz campanha para UEE, né, União Estadual dos Estudantes. Ganhamos. Vinham as eleições da UNE, e os caras, que é a União Nacional dos Estudantes. E os caras começaram a dizer mais ainda. Minha cabeça. Eu era popular na Unicamp. Conhecia todos os bichos grilos e todos os malucos que eram politizados, mas não participavam. Fui eleito o presidente do Centro de Engenharia Agrícola, o que me surpreendeu. Colocar um cabeludo maconheiro no centro é um ato de muita coragem. Mais tarde, na festa do BIM, é que eu descobri que a maioria dos colegas engenheiros eram maconheiros. Beleza, pessoal? Parar por aqui, né? Então aqui ele faz um relato, ele apresenta, né,
um pouquinho do seu caráter, mostrando, né, as suas tendências, digamos assim, políticas, né? Ele era da União Nacional dos Estudantes, algo que foi muito reprimido durante o regime militar, e o autor faz constantemente essa troca, né? Dá essas cutucadas, digamos assim, no regime militar da época. Tá? Então, veja só, né? É alguém que é contra o regime militar, né? Alguém que se opõe à ditadura militar da época, né? Lembrando que aqui é final dos anos 70, né, pessoal? E que participa da União Nacional dos Estudantes, ou da União Estadual dos Estudantes. O que ele faz aqui? Como presidente, né, ele se integra. Ele chama aqui de bichos grilos, né, todo aquele pessoal que fazia parte desse movimento estudantil. Os mais populares da época, ou seja, pessoas que eram malucas e politizados. Eu não sei o que ele quer dizer com politizado aqui. Politizado devia ser pessoa assim que tem influência, eu acho, né? Para fumar maconha, para fazer essas, sei lá, acho que é isso aí, né? Não sei o que ele quer dizer. Depois ele foi eleito aqui, presidente do Centro de Engenharia Agrícola. Ó, o pessoal da IETA aí, ó, né? Tem algo a ver conosco, né, pessoal? Engenharia Agrícola, né? Vergonhosamente. O que me surpreendeu? Colocar um cabeludo maconheiro no centro é um ato de muita coragem. Mais tarde, na festa do BIM, eu acredito que aqui ele faz esse BIM aqui, gente, é o som da batida na cabeça dele quando ele deu de ponta na lagoa lá e ficou tetraplégico, tá bom? É que descobri que a maioria dos colegas engenheiros eram maconheiros. Tá? Então esse aqui é o contexto, né, pessoal? É o contexto. Geralmente, tá, pessoal? Não estou querendo dizer que é sempre assim, mas geralmente esse pessoal que se opunha ao regime militar tem essa tendência aqui, tá? Geralmente, é muito comum acontecer isso aqui. Tá? Nós víamos no livro da Lígia Fagundes Telles, também, As Meninas, uma tendência ao uso de entorpecentes, né? E o pessoal que era contra o regime militar. O que é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Dá-nos a entender que a única coisa que eles queriam com uma certa liberdade de expressão, ou liberdade de democracia, ou coisa do tipo, é uma libertinagem, né, para poder fumar maconha. O que não é verdade, né? A impressão que dá é que todo aquele que fala em democracia e que é contra um regime militar, que é contra uma ditadura, é a favor de uma anarquia, né? Parece, né? Parece que todo mundo que é contra a ditadura é a favor de anarquia. É Che Guevara, é comunista. E infelizmente, né, parece que às vezes a URGS ganha um pouquinho com tudo isso, porque solicitar uma leitura dessas para o vestibular, que é o pórtico da universidade, se não é uma questão ideológica, eu não sei dizer para vocês o que de fato é, tá, pessoal? Infelizmente, né, nós temos essas coisas aqui no Brasil, né? Infelizmente. Os extremos são perigosos, né, pessoal? Ditadura é ruim? É ruim, né? Um regime, né, de opressão, um regime de restrições, como é que se chama aquele negócio lá? Censura, né? A censura, tudo isso aí é ruim? Claro que é ruim. Só que nós temos que entender também, pessoal, que a democracia funciona até onde o bom senso alcança. Tá? A democracia funciona até onde o bom senso alcança. Onde parou o bom senso, a democracia não funciona mais. Porque a liberdade de uns vem a ser as restrições de outro. É muito ruim isso, tá, pessoal? Maconha, gente, drogas, esse tipo de coisa, pessoal, não é bom, tá? Não é bom. Traz sofrimento, traz dor para a família, traz problemas. Então, gente, não se deixem levar por essas ideias, tá? De uso de drogas, de maconha, seja o que for, tá? Um baseadinho não faz mal para ninguém. Não, gente, não. É ruim, tá? É ruim. Não usem drogas, pessoal. Não entrem nesse caminho, porque é um caminho sem volta, tá? Mesmo que tu consiga se livrar depois disso, as sequelas ficam, a dor
nos familiares, tá? É muito ruim. Então, gente, assim, nem tudo que está escrito nos livros é cultura, tá? Vou mostrar para vocês um trechinho também aqui, né, no final da obra. Aliás, vamos para o começo aqui, que eu quero mostrar para vocês como é que começa o livro, tá? O prefácio dele é muito interessante, porque fala muito para a obra, fala muito da obra aqui nesse prefácio, onde um amigo, né, do Marcelo Rubens Paiva, que até está escrito o nome dele aqui no final, né, é o Luiz Travassos. O Luiz Travassos faz esse prefácio aqui alguns anos antes de falecer, né, para o Marcelo. Vamos fazer leitura então? Marcelo, cara, peguei teu texto para ler em um dia de tremendo baixo astral. Como sempre acontece comigo desde que te conheço, recebi uma porrada de energia na boca do estômago e o moral subiu dos intestinos para a cabeça. O teu livro está um barato, especialmente porque dá para sentir um gozo aberto, tipo pôquer descoberto. No fundo eu acho que a transa da literatura está ligada à transa da verdade. Assim como a revolução, o amor e um montão de coisas. E é aí que está todo o pique do que você escreveu. A tua história está transada de um jeito puramente terno, bem-humorado, erótico e sedutor, o que aliás é a tua maneira de ser. Agora é o seguinte, vou tentar uma contribuição de leitor numas de baixo astral, ou então, porque me sinto um tanto machucado pela vida e sinto vontade de transar a amargura como parte da realidade. Se você achar que as minhas questões não têm nada a ver com os teus sentimentos, vê se não é o caso de falar sobre isso com quem transa as coisas desse jeito. Ou então, desencana e manda ver no teu texto. Daí que ele dá umas sugestões para ele, né, umas perguntas, dando uma certa contribuição de leitor para a obra. Tá? Vamos fazer leitura aqui porque é muito interessante, tá, pessoal? O que é que passou pela tua cabeça na hora que você mergulhou estilo Tio Patinhas? 2. Raiva, revolta contra o fatalismo do acidente? Por que logo eu? Quando você fala em cagada, isso expressa sentimento de culpa? 4. Eu acharia legal que em alguma parte viesse um relato personalizado da tua visão do Rubens Paiva e do sequestro. Tá? Aqui falando, logicamente, do pai dele, tá, pessoal? Tem uma firmeza no teu texto que espero que você mantenha. É um texto limpo de teorias e com um puta sentimento que expressa e defende tuas ideias. Por exemplo, é deliciosa a maneira como na história há elementos críticos sobre as pessoas, comportamentos sem nenhuma cagação de regras ou ironias baratas, mas com uma puta firmeza. Ameaça final, 2 pontos. Se você não publicar esse livro, juro que vou me aliar ao pai da sua namorada, da BBB, e perseguir você até o juízo final. Esse BBB aqui, pessoal, não é o Big Brother Brasil, tá? É um centro de terapia, lá onde ele faz fisioterapia. Começa a fisioterapia em 1980. Beleza, pessoal? No final de 1980 ele começa a fazer sua fisioterapia aqui, então, nesse instituto, tá bom? Não é o Big Brother Brasil. Se bem que poderia ser também, né? Pelo teor da obra, acho que caberia bem ser um Big Brother aqui. Depois nós temos aqui também uma resposta do autor, né? O que deixa ainda mais interessante. Quem foi esse Travassos que escreveu esse prefácio aqui que fala palavrão direto, né? O Travassos foi presidente da União Nacional dos Estudantes em 68 e morreu na quarta-feira de cinzas em 1982, aos 37 anos. Não leu o final do meu livro, nem escreveu o dele. Viado, eu dizia que a história da vida dele era muito mais emocionante que a minha. Não consegui convencê-lo a escrever, mesmo depois de mostrar as minhas primeiras páginas analfabetas. Sinto saudade da gente bebendo cerveja e falando das nossas desgraçadas vidas. Nós, com quem o destino não foi muito generoso, temos uma certa cumplicidade na vida e procuramos juntos nos defender dela. É difícil entender por que um rapaz de 20 anos fica paralisado depois de um mergulho mal dado. Assim como é difícil aceitar que um líder estudantil teve que passar toda a sua juventude fugindo
de país em país, pois alguns generais não gostavam dele. Tá, gente? É isso aqui então, tá? Isso aqui então seria digamos, uma introdução feita pelo próprio Marcelo Rubens Paiva, né? Comentando sobre o seu amigo que escreveu o prefácio, tá? Dá a entender que o Marcelo Rubens, o amigo esse, o Travassos, leu o livro antes mesmo de ser publicado, né? As primeiras páginas e tal. Tá, pessoal? Então, gente, o livro, assim, ó, ele é cheio de histórias, tá? O início dele é bem interessante. Vou mostrar o início para vocês aqui também, né? Vocês devem ter lido o início do livro. Aqui, como eu falei para vocês, ele começa, né, com o título do primeiro capítulo, né? 14 de dezembro de 1979, 17 horas. Sol em conjunção com Netuno e em oposição a Vênus. Subi numa pedra e gritei: "Aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo, seu milionário disfarçado." Pulei com a pose do tio Patinhas, bati a cabeça no chão e aí que ouvi a melodia. 2 pontos. Pi. Estava debaixo d'água, não mexia os braços nem as pernas, somente via a água barrenta e ouvia pi. Acabara toda a loucura. Baixou o santo e me deu um estado total de lucidez. Daí começa, tá, pessoal? Aqui estou morrendo afogado. Daí o pessoal pega e leva ele para uma emergência, para um hospital, né? E começa todo o drama dele aqui, tá? A luta dele pela recuperação e tal. Durante essa recuperação, claro, ele faz algumas narrativas, como eu falei para vocês, obscenas, né? Daquilo que ele, digamos, imaginava ou sonhava com as suas namoradas. Inclusive, o livro termina assim. Eu quero que vocês percebam aqui o que vocês vejam como é que termina o livro. Tá? Espero que o YouTube não cancele esse vídeo por causa do que eu vou ler aqui. Lembrando que não fui eu quem escreveu e que isso aqui é solicitado como leitura obrigatória da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? URGS, vergonhosamente. Então, se eles têm direito de passar vergonha, eu também tenho, né? Vamos ler aqui, tá? Fechei a porta e vi seu corpo nu deitado de costas. Ela era linda, mas linda mesmo. Já havia transado com ela uma vez em Campinas, e já há 2 semanas, digamos, que estávamos namorando, transando, tendo um caso, sei lá. Nos deixaram a sós na casa da Laurosa, e apesar de ser um nhenhenhen, em Itanhaém, não se ouvia barulho do mar, grilos, pássaros, nada. Só o nosso barulho. No quarto, uma camona e nosso barulho. Tirei minha calça, meio timidamente, caminhei até a cama e sentei devagarinho sobre as suas costas. Deixa eu relaxar as suas costas? Ela não falou nada, mas pelo sorriso saquei que era um consentimento. É incrível o cheiro de um corpo de uma mulher. Hipnotiza, deixa você outra pessoa. Mais animal. Pela coluna vertebral, eu cutucava de cima a baixo. Massageava com força e diminuía até quase não tocá-la. Ela curtia, adorava. Sinto uma mão por baixo. Ela queria que eu penetrasse. Adorava. Deito sobre ela, fecho as pernas, ela abria. Meu peito nas costas dela, ela gemia, adorava, penetrava lentamente. Ela se contorcia, abria a boca e ria. Queria mais, adorava, quase babava, quase gritava. Ela queria, ela me amava. Abro bem os olhos para ver se era verdade. Ela existia, era amada. A gente voa para um mundo sem céu. A gente se junta, se esfrega como mel. A gente se olha, quero mais. Caía o teto, caía o chão, quero mais, quero mais. A gente treme. Tô chorando, tô amando. Não pense, não pare. Quero mais. Ela grita, ela suplica. Tô gozando, tô te amando. Olho para ela e fico com raiva, pois minha vida não era só naquela cama com Ana. Tá? Ana aqui então é a mulher com que ele está se deitando. Tem trechos muito piores do que este, tá, pessoal? Onde ele narra e menciona
o nome das partes do corpo da mulher, né? Sem fazer qualquer rodeio, né? Ele fala os peitos, ele fala as partes íntimas, ele cita nomes assim, tá? Eu não vou ler esses trechos porque não é confortável ler aqui, né? E também não seria confortável ler em sala de aula. Infelizmente, gente, isso aqui é leitura obrigatória da URGS, tá? O que me faz questionar se vale a pena realmente trabalhar livros da leitura obrigatória da URGS. Tá? Estou decidido, a partir do ano que vem, não fazê-lo mais. Trabalhar obras verdadeiramente interessantes, né? Obras boas, obras literárias de valor literário, né? E não me deter, não me render às ideologias de uma universidade, né? Que eu não sei o que quer para os seus candidatos. Né? Eu não sei realmente o que eles querem, tá, pessoal? Eu não recomendo que você, aluno, tá, leia esse livro. Tá? Infelizmente eu solicitei a leitura dele aqui porque achava que fosse uma obra séria, uma obra interessante, uma obra realmente literária, tá? Mas estou profundamente arrependido de tê-lo feito. Tá? Não vale o tempo que você gasta para ler. Ainda bem que eu não comprei o livro, ainda bem que eu baixei de graça num site lá, tá? Beleza, pessoal? É isso aí então. Acho que partes técnicas, vamos ver se tem mais alguma coisa técnica que eu não mencionei aqui. Tempo cronológico, 1 ano, né, acidente. Tempo psicológico, várias analepses que narram a infância e adolescência do narrador. Filho do deputado federal Rubem Paiva e tal, né, anarquista e aquela coisa toda. Deixa eu ver o que mais. Tá. A visão interna, tá, pessoal, é por causa que ele narra de dentro da diegese, né? Ele é um personagem, então está dentro da história, o que mostra uma visão interna do personagem, tá? Ele não é onisciente, obviamente, né? Por quê? Por causa que ele é personagem, né? E no contexto natural, não tem como narrador personagem saber o que as outras pessoas estão pensando. Ah, mas ele fala os seus pensamentos. Não, ele narra os seus pensamentos porque é um personagem narrador. Tá? É um personagem homodiegético, autodiegético. Daí, claro, que ele sabe o que está pensando e conta. Se bem que não deveria contar, né? Seria melhor se não contasse. Mas tudo bem. Narrador homodiegético, autodiegético. Tá? Lançado em 1982. É isso aí, tá, pessoal? Ficamos por aqui. O vídeo já ficou grande demais. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma mensagem, tá? Alguma mensagem, espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí. Beleza, pessoal? Sucesso, tá? Atenção para as próximas leituras, tá? Não vou pedir mais leitura da URGS esse ano para vocês, tá? Vou cancelar aquela lista de leitura ali. Vou propor outros livros de melhor qualidade, livros bons, tá? E que não estes aqui. Se você quer ler os livros de leitura obrigatória da URGS para fazer vestibular, faça você mesmo, tá? Tá no site deles lá, você pode entrar lá, baixar os livros, ver os títulos, baixar os livros, né? Porque nem dá para baixar lá no site deles, né? Nem disso eles dispõem. Eles querem que você compre o livro. Além de ser uma porcaria os livros, eles querem que você compre também os livros, né? Seria muito bom que já tivesse de graça lá, mas nem isso eles fazem, né? Deve ter um fundo mercadológico por detrás disso aí. Além de ideológico, é mercadológico, né? Que é ainda pior. Não sei como é que alguém consegue ser comunista e capitalista ao mesmo tempo. Horror, né, gente? É bom. Fazer o quê, né? Tá, pessoal? Beleza, então? Tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara. Tchau, tchau.